Seja bem-vindo mais uma vez ao canal, sou muito grato pela sua presença. Hoje eu gostaria que vocês compreendessem que os sentimentos que a grande maioria das pessoas nesse planeta sentem, ele de fato não existe da forma com que você entende. Hoje eu vou explicar para vocês porque a pena e a dó, na minha opinião, não existem mais no nível de consciência que eu tenho hoje. E por que eu quero explicar isso para vocês? Como eu já expliquei nos outros vídeos, nós temos já uma pré-definição de que certas coisas são tristes, de que certas coisas são situações que geram sofrimento, que certas situações elas geram dor e dificuldade. Isso já é um programa embutido dentro da gente. Então toda vez que a gente está andando na rua e a gente olha, às vezes uma pessoa que está numa cadeira de roda ou uma pessoa que está passando por uma situação difícil, seja ela, sei lá, ela teve um problema e ela perdeu a moradia, ela teve um problema e ela está passando fome. O sentimento mais benevolente na minha concepção que nós deveríamos ter pelas pessoas seria a compaixão, misericórdia e benevolência. Só que a maioria fica com pena e fica com dó. E toda vez que a gente sente pena e toda vez que a gente sente dó, é como se a gente falasse que aquela pessoa ela não merece passar por aquilo. Aquilo é um erro do universo. Ela não está colhendo o que ela plantou, porque ela de fato é uma pessoa muito boa e ela não merecia estar passando por isso. Por muito tempo eu acreditei nisso. Só que quando vocês entenderem isso que eu já expliquei dezenas e dezenas de vezes, e eu vou explicar novamente, que é a ressonância, que se você manda 100, volta 100, que se você manda 200, volta 200, que se você manda 175,4, vai mandar 175,4. Isso é ressonância. Vou dar um exemplo, tá? No mundo astral, nas camadas de vibrações um pouco diferente da nossa, existem almas, existem espíritos, existem seres que eles são iguais a nós, só que eles convergem no tempo. Esses seres, muitas vezes, eles ficam presos aqui na densidade, eles ficam presos aqui por apego, por uma questão que eles gostam muito de bebida, cigarro, sexo, dinheiro, luxo, vaidade, gula, coisas. E eles não conseguem pegar as coisas aqui, eles não conseguem tocar aqui. E por eles estarem num plano onde tudo é mais sutil, a simples necessidade deles de sentir a energia daquilo que eles precisam se alimentar já basta. Então, quando uma alma ela quer beber, o que ela precisa fazer? Ela precisa achar um ser vivo que se alimenta da energia do álcool ou do cigarro ou do sexo ou da ganância ou da vaidade ou da tristeza, aonde essa alma ela acopla, ela chega perto dessa pessoa e através de uma troca de energia de ressonância, esse ser fica se abastecendo disso. Por isso que vocês precisam entender que tem gente que bebe por 2, bebe por 3, bebe por 4, fuma por 1, por 2, por 3, por 4. Todo excesso contém uma falta. É um vazio que parece que independente do que a pessoa faça, ele nunca é preenchido. E aí vocês têm que entender, então o cara que bebe, o cara que fuma, ele é uma pessoa ruim? Não. Mas entenda que ele está dando permissão, ele está abrindo o campo dele, ele está ressoando com estes seres que necessitam da experiência desta energia. E esses seres, eles têm muitos nomes. Zombeteiros, encostos, obsessores, sei lá, praga, parasitas energéticos, não importa o nome que você quer dar. Então entendam, esses seres,
eles só conseguem puxar a sua energia, acoplar no seu campo, se você permitir. É aquela famosa frase, né? O mal, ele precisa ser convidado dentro da sua casa. Ele não tem permissão para entrar na sua casa. Só que muitas pessoas, eles deixam a porta da casa delas totalmente aberto e depois eles não entendem, eles ficam reclamando por que tem um monte de estranho na casa, por que vive cansado, por que não dorme à noite, por que fica sem energia. E eu estou explicando isso para vocês numa questão de coisas físicas. E as emoções, gente? E as pessoas que se cobram, e as pessoas que se culpam, e as pessoas que se pressionam, e as pessoas que não conseguem perdoar. Se você é uma pessoa hoje que você fica acumulando dentro de você muita raiva, você tem que entender que existe muita alma que também tem muita raiva. E eles precisam se alimentar dessa raiva. E às vezes a pessoa não entende por que ela sente tanta raiva. Porque é uma troca. Você tem raiva, eu tenho raiva. Pega um pouco, pega a minha. E aí vai indo, gente. Tá? E por que eu tô dando esses exemplos para vocês entenderem? Quando você pega uma pessoa que está doente, entenda que a doença, ela é uma condição. Aquela doença, ela não nasceu do dia para a noite nessa dimensão. Não importa o que aquela pessoa fala, não importa o que a pessoa pensa, não importa o que a pessoa sente. É a combinação dessas três coisas, mais o tempo, mais uma frequência, mais uma vibração, mais uma ressonância que vai externalizar uma condição física de percepção. Então entendam, por favor, pessoas que estão doentes, essas pessoas elas não são inocentes. Essas pessoas não são pessoas que estão do lado positivo da força. Essas pessoas, elas são pessoas que, independente do que elas externalizam, independente do que elas mostram, independente do que elas falam, dentro delas, só Deus e ela sabe o que ela guarda no inconsciente dela. Vocês só sabem, de fato, o que vocês guardam, as 7 chaves, que são os seus medos, seus traumas, suas decepções, suas mágoas. E por mais que vocês tentem tamponar isso, né, tapar o sol com a peneira, por mais que vocês tentem deixar isso de lado, por mais que a gente tente ao máximo criar uma imagem externa, pegar coisas na vida física, aquele trauma, aquela ferida, ele fica ali corroendo e corroendo e corroendo. E por mais que nós tentamos fugir disso, um dia essa ferida precisa se fechar. E quanto mais a gente ignora, quanto mais a gente vai procrastinando, quanto mais a gente vai remediando essas coisas, passa 20, 30, 40 anos, chega um desequilíbrio, chega um acúmulo de miasma, que é o que todo mundo interpreta como doença, que é simplesmente um aviso do seu corpo falando: arruma isso, resolve isso, você precisa melhorar isso. Não é algo ruim, é um alerta. Se o prédio está começando a pegar fogo, vocês entendem que tem uma sirene. Por que tem a sirene? Porque ela avisa, ela dá tempo de vocês pegarem as coisas e vocês, de certa forma, sair do prédio. Diferente de o prédio tá pegando fogo, não tem sirene, tá pegando fogo. Quando você quer sair, já tá tudo pegando fogo. A maioria já tem uma programação pré-definida que doença é algo ruim. Só que a doença, antes dela se manifestar, o que é que a gente percebe? Inflamação, não consegue dormir direito, estresse oxidativo, uma compulsão alimentar, vícios. Nós temos vários sinais, e a gente ignora. Nós não queremos olhar para esses sinais, a gente vai postergando. Chega uma hora, vem o quê? Vem uma doença. Toda vez que vem uma doença na vida da gente, o que a gente faz? Para tudo que você está fazendo. Fica um pouco parado. Para o quê? Para você pensar, para você refletir. Só que o que as pessoas fazem? Tá pegando fogo no prédio, vai lá, pega um martelo e quebra a sirene, que é o que o remédio faz. O prédio parou de pegar fogo? Não. Mas não tem mais a sirene, que é o alerta. Aquela coisa que está incomodando e está te causando desconforto e desequilíbrio
justamente para você ter ação, para você ter observação, para você pensar, para você refletir. Não, eu não quero mais sentir dor de cabeça, eu não quero mais sentir dor no joelho, eu não quero mais ter diarreia, eu não quero mais ter coceira no olho. Eu tomo um remédio e eu não fico mais tonto. Eu tomo um remédio e aquele desconforto gástrico. É isso que a maioria das pessoas faz. E aí caímos na falácia ou no falso discurso que não, eu não sei por que eu estou com câncer, eu sou uma pessoa tão boa, eu nunca fiz nada de mal, eu não sei por que eu não prospero, eu não sei por que o meu filho não... Todo mundo na visão própria é santo, todo mundo na visão própria é iluminado, todo mundo na visão própria vibra 500, 600, 700, 800 Hz. Só que aí quando você vai fazer um teste de radiestesia, a pessoa tá lá vibrando 50, a pessoa tá vibrando lá 80. E toda vez que você pega qualquer condição, seja de uma diabetes, seja de um câncer, um problema de pressão, um problema no fígado, um problema no rim, um problema autoimune, né, que são os parasitas, é o mofo, é a cândida, é a malária, são os parasitas comendo a pessoa por dentro. Essas pessoas, elas estão vibrando, gente, em 30, 20, 50 Hz, mas externamente, muitas vezes, essa pessoa é boa, ela é benevolente, ela passa uma imagem. Se nós todos pudéssemos enxergar as energias uns dos outros, é como se rasgasse o véu. Não importa o que você mostra, o que importa é o que você é o que você está sendo. O que importa é sua ressonância. Você está vibrando 500 Hz. O que volta para você? 500 Hz. Eu mando 500, volta 500. Eu sou 500. Eu estou 500. E isso se torna o meu estado de ser. Isso se torna a sua homeostase, isso se torna seu equilíbrio. Você está dirigindo no trânsito, você se irrita, você briga, sua frequência cai para 150, mas você tem uma consciência de 500. Passa meia hora, você volta para 500. Muitas vezes a pessoa está em 100. Aí ela vai lá, ela tem uma situação maravilhosa, etc e tal, e ela chega nos 500 Hz, mas depois ela volta para casa. Aí volta a insegurança, volta o trauma, volta os medos, ela volta para 100. Por quê? Porque 100 é o equilíbrio, é o estado de ser dela. Você se iluminar é uma coisa, você se permanecer iluminado diante de todas as consequências e situações do dia a dia são outros 500. Uma coisa é você se matricular na academia, outra coisa é você ter disciplina para ficar 1, 2, 5, 10 anos indo na academia, sendo uma pessoa grata, fazendo dieta, mas depois de um tempo, aquilo se torna sua realidade, aquilo se torna o seu normal, aquilo se torna a sua bolha. Por isso que vocês têm que entender, cada um emana o que tem, cada um dá o que tem, cada um seja aquilo que escolhe ser. Então toda vez que vocês verem pessoas pedindo dinheiro, pedindo comida, passando por algo que a gente sustenta ou acredita que é uma tragédia ou algo, ou fica tentando ficar arranjando, sabe, explicação que é karma, porque é castigo. Gente, entenda, você está no lugar, no momento, na hora, com as pessoas, no tempo, no século que você escolheu estar, porque você precisa aprender alguma coisa na ordem e no caos. Você precisa aprender alguma coisa na destruição e você precisa aprender alguma coisa na construção. Você experiencia a energia negativa para você precisá-la transmutá-la muitas vezes em energia positiva. Enquanto você não conhece o preto, você não vai conhecer o branco. E um dia você vai entender que dentro do branco existe o preto e que dentro do preto existe o branco e que isso é o todo, que é o tal. E aí você para de querer ficar controlando as coisas, você para de querer ficar colocando título nas coisas, você simplesmente se torna um observador
e você não vai ficar se preocupando com o que acontece com você, mas você entende que você tem o autodomínio da forma com que você reage às coisas que acontecem com você. Você aprende a dar novos significados com as coisas que acontecem com você. Então, muitas vezes você pode dar um exemplo que você fica doente. Se você transmuta isso em um mês, você se cura. Alguém pode ir na rua e te xingar, e se você quiser, você pode ir lá e dar um abraço na pessoa. Parabéns, você acabou de transmutar algo que veio, a carapuça não te serviu, e você deu pro outro aquilo que você tem, que é respeito, que é amor, que é compaixão, com misericórdia. E ninguém é obrigado a ajudar ninguém. Se todo mundo soubesse mostrar o caminho para uma pessoa, ai, estou passando fome. Mostra o caminho da alimentação para ele, mas você conhece a pessoa, você conhece a história da pessoa, você sabe por que ela está naquela condição? Se sentou para conversar com a pessoa? Não. Muitas vezes a gente vai lá e dá comida. Eu não estou falando que isso é certo, eu não estou falando que isso é errado, mas será que você não está sustentando a pessoa para ela estar naquela condição? É certo ou errado? Não existe. Existem pessoas que vão dar comida, existem pessoas que não vão dar comida. Na minha opinião, alimente-o por 10 dias, dependendo da condição que ele está, para que ele tenha forças e ele consiga sair daquela situação, para que ele arranje algo para ele fazer, para ele não necessariamente ficar de novo naquela situação. Só que passa um mês, 2 meses, 3 meses, vocês percebem que as pessoas continuam lá. Então você vê que a grande maioria, não estou generalizando, não quer sair daquela vida. Eles querem ser o quê? Sustentados. Eles querem o quê? Chamar atenção. Eles querem o quê? Reconhecimento. E eles vão contar história triste. E história triste vende. Porque nós somos empáticos, a gente se compadece. A gente acha que é nosso dever ajudar, porque a gente tem condição. Só que será que a gente muitas vezes está ajudando? Ou está sustentando uma situação exposta? Olha como é que está o mundo. Olha como é que estão as pessoas. Se a gente estivesse trilhando de fato o caminho crístico, o caminho búdico, na minha opinião, o mundo era para ser outro. O mundo era para estar muito melhor. Só que as pessoas, elas estão fazendo o que hoje em dia? Elas dão um peixe. Elas não ensinam a pescar. Então, se eu te dou o peixe, você se sente feliz e se sente bem. Só que o dia que eu não estiver mais aqui, você vai passar fome. Então, será que todo esse tempo eu te ajudei? Ou eu criei uma pessoa mal acostumada, uma pessoa mimada, uma pessoa birrenta, e eu não queria que você passasse por trabalho, eu não queria que você passasse por dificuldade? Vamos dar um exemplo? Como é que os pais criam os filhos? Ah, eu sofri muito. Eu não quero que os meus filhos sofram. Peraí. Sofrimento não existe. Você pode ter passado por uma situação que na sua concepção foi difícil. Você passou numa situação que talvez deu muito trabalho, você passou por uma situação que foi muito triste, você passou por uma situação que aquilo te causou dor, ok, mas isso tornou quem você é hoje. Isso tornou a pessoa que você é hoje. Às vezes a pessoa piorou, ou às vezes a pessoa transmutou. Como que você quer que o seu filho seja uma pessoa com expansão de consciência, uma pessoa resiliente, uma pessoa paciente, se ele nunca experienciou determinadas situações, porque os pais criam príncipes, reis na barriga, eles super protegem. Eu não estou falando que não é para você proteger, e eu também não estou falando que é para você espancar. Eu estou falando por que não ensinamos o caminho do meio? De novo, por que a gente não ensina o preto e por que a gente não ensina o branco? Por que a gente não dá um pouco de ordem? Por que a gente não dá um pouco de caos? Por que a gente não mostra a energia positiva e por que a gente não mostra a energia negativa? E deixe eles fazer as próprias escolhas, a verdade é essa. Se você ama, você liberta e cuida, mas você não tenta ficar controlando e modulando. Então a mensagem de hoje, gente, é a seguinte, tá? Parem de ficar sentindo pena e dó, porque isso, no fundo, não ajuda ninguém. Gratidão.